Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui novamente com a nossa live da semana, hoje com um tema muito interessante. Eu sou Lidiane Scaglione, psicóloga, hipnoterapeuta, pedagoga. Sejam todos muito bem-vindos. Alice, muito obrigada pela presença. Ângela, seja bem-vinda. Hoje o nosso tema é muito interessante, que é o apego excessivo. Quais as consequências disso para a nossa vida, nos nossos dias? Boa noite, Ellen. Sejam todos bem-vindos a essa nossa live de hoje. Me fala um pouquinho aí como que tá o som, se tá ok. Nós podemos começar a nossa live hoje. Estão me ouvindo direitinho? Boa noite, Leandro. Boa noite, Leonardo. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Samira, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Por que eu trouxe esse assunto? Porque eu tenho percebido em várias situações e que ao longo da live vocês vão perceber que é mais comum do que a gente imagina, essa questão do apego. E às vezes a gente nem percebe como que a gente vai se apegando a coisas, a pessoas, a situações, e a gente tendo essa consciência, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro. Então eu trouxe pelo fato de que eu tenho percebido no consultório, no dia a dia, as pessoas têm se apegado mais. E a gente vai ver que existem causas que favorecem esse apego. Então, olha só, eu trouxe uma frase para a gente começar que diz assim: o apego, quando excessivo, ele deixa de ser afeto e torna uma prisão. Olha como é impactante essa frase. Eu achei muito legal e eu quis trazer para dividir com você nessa noite, se essa frase faz sentido para você. Olha só, o apego, quando se torna excessivo, ele deixa de ser afeto e passa a ser uma prisão. E é bem isso que acontece. A gente vai se apegando a coisas, pessoas, e isso vai tornando a gente preso. A gente tem visto, eu vou falar um pouquinho das pessoas, da questão do bebê reborn, por que isso acontece, apegos aos filhos, a coisas também que a gente não consegue desfazer, organização, não consegue se organizar por esse apego. E eu acho que todos nós temos um pouco disso. Então falar sobre isso nos ajuda muito a olhar até que ponto isso está nos fazendo bem. Boa noite, Luciene. Boa noite, Marina. Boa noite, Maria Tereza. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou Lidiane Scaglione, psicóloga, hipnoterapeuta, palestrante, pedagoga, e eu estou aqui para compartilhar um pouco devido à minha percepção na clínica, no dia a dia, o quanto as pessoas estão mais apegadas às coisas, às pessoas, e isso eu achei muito importante a gente trazer isso para esta noite, falar um pouquinho. Fiquem à vontade em fazer perguntas, interagir. Eu terei imenso prazer em estar aqui falando um pouquinho sobre isso. E também, boa noite, Luciene, seja muito bem-vinda. Venha trazer a sua dúvida, venha trazer a sua, às vezes alguma coisa que você percebeu, manda o link para quem você acha que gostaria ou precisa ver um pouco sobre essa questão desse apego. Por que a gente apega? Até os vícios mesmo podem ser um apego, e talvez quando a gente perceba, quando a gente tem essa percepção, faz com que a gente consiga sair ou buscar uma ajuda para poder melhorar isso na vida da gente, né? Então, vem falar
falar sobre isso. Se você identificar alguém, como eu já falei, fala aí conosco, vamos participar, vamos tornar isso mais ativo. Eu terei imenso prazer em estar respondendo perguntas, questionamentos que vocês tenham ou situações que vocês queiram participar, será muito bem-vindo. Você já sentiu, agora para você aí, você já sentiu que precisava de alguém para se sentir inteiro, inteira, ou de alguma coisa? Você já sentiu que parece que faltava alguma coisa e está em busca disso? Você já sentiu assim? Então é para você. Fica aí que nós vamos falando e à medida que você for identificando, fica muito mais fácil você encontrar um caminho para que você consiga se libertar disso, seja por bens materiais, seja por questões amorosas, afetivas, familiares, né? O que eu tenho percebido também no consultório? O apego com os filhos, e aí acaba atrapalhando até a ida deles para fora, para estudar, e aí fica difícil. Uma vida inteira, não é fácil, né? Estar junto uma vida e de repente separar. Mas quando a gente está apegado, o sofrimento é muito maior. Boa noite, Marisa, Marilene, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. É um prazer tê-los aqui conosco nesta noite. E se você já sentiu assim, vamos observar o que é o conceito, o que quer dizer esse apego, né? O apego, pelo ponto de vista psicológico, emocional, ele é algo em que você realmente se sente bem quando está próximo, quando você quer estar, precisa daquilo, tem uma necessidade, e aí você começa a achar que não fica sem essa coisa, essa pessoa, e com isso você acaba atrapalhando até a sua própria vida, até o seu trabalho, muitas vezes, dependendo. Boa noite, Viviane, seja bem-vinda, obrigada pela interação com a gente, um prazer ter vocês aqui, pessoal. A diferença entre o apego, o afeto saudável e quando a gente tem o apego, né? Então nós vamos estar falando sobre isso, colocando essa diferença para você ver até o limite em que tá tudo bem, a gente está querendo estar próximo, ou até que ponto isso é saudável e a partir do que a gente tem que estar prestando atenção, né? O apego também é um mecanismo de sobrevivência emocional. De acordo com, existe uma teoria, né, de uma psicóloga, né, também, uma estudiosa, ela afirma para nós que os vínculos emocionais desde a infância, eles são determinantes de cuidadores, né, no caso os pais ou quem cuida daquela criança, ela vai ter influência profunda em toda a vida daquela pessoa. Então, olha como é importante a gente identificar desde a criança o que ela está se apegando, quais são os vínculos para que isso seja saudável e aí a criança consiga se desenvolver naturalmente, sem despertar um apego após conseguir formar os seus vínculos pessoais. E isso a gente vê desde pequenininho, a gente percebe desde pequeno e através disso a gente pode perceber também se isso está sendo saudável ou não. Essa estudiosa, ela criou uma teoria, né, a teoria do apego, sob o nome Bowlby. Ela criou essa teoria onde esse apego emocional ele vai ser determinante para que seja um jovem, ou seja, um adolescente, um jovem, um adulto saudável, que não vai precisar de colocar nada no lugar
para poder se sentir bem. Boa noite, Andréia, boa noite, Seika, né? Seika Silva, seja muito bem-vinda. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Nós estamos falando sobre os apegos, até que ponto isso nos trazem consequências e quais são essas consequências no ponto de vista psicológico, afetivo, familiar. Então, fiquem aí atentos para que a gente consiga passar um pouquinho disso, para que você consiga... Tem uma pessoa querendo participar aqui conosco, vamos lá, vamos colocar a interação aqui, vamos chamar a pessoa aqui para participar. Vamos lá. Tá querendo participar conosco aqui? Vamos lá, vamos tentar novamente. Tá dizendo que não pode participar. Se quiser anotar aí para nós, pode colocar que não tá aprovando a interação aqui, mas pode colocar que eu tô aqui atenta aos comentários também, para que a gente possa estar conversando junto aqui. Não tá aceitando, mas vamos interagindo aí através das mensagens, pode colocando as perguntas, questões, que será muito bem-vindo. Eu terei imenso prazer em receber os comentários e as colocações, serão muito bem-vindas. Enquanto os comentários não chegam, enquanto a pergunta não vem, eu vou colocando aí uma afirmação que essa estudiosa ela vem falar para nós. Ela afirma que esse vínculo ele pode ser determinante para toda a vida da pessoa. E olha como é importante a gente, desde pequeno, ter isso em mente, para que a gente consiga passar isso para as pessoas, para os nossos filhos, para parentes que tenham crianças também, para os nossos vínculos afetivos, para que a gente consiga transmitir isso, né? Evitando esse apego a ponto de atrapalhar a questão familiar, profissional, até para decidir mesmo, um adolescente decidir se vai estudar fora, um jovem decidir a sua própria profissão. Olha como é sério a gente ter isso em mente, de estar desapegando no bom sentido, que depois eu vou explicar o que é esse desapego também, que às vezes a gente entende o desapego como uma forma de abandono, e não é bem isso. Tá? Então, colocando desde a infância, nós temos o apego seguro, que é a questão da gente por exemplo, transmitir uma tranquilidade para aquela criança, a gente transmitir uma autonomia, um vínculo equilibrado. Esse apego, ele é seguro. Quando a gente vê uma criança, ela é totalmente apegada, até por conta, ali no primeiro momento, alimentação, que é o peito, né? Naquele primeiro momento, o vínculo materno é muito importante, e esse é o apego seguro, esse é que passa a tranquilidade, que passa essa conexão, passa esse vínculo equilibrado, essa autonomia, uma conexão. Isso tá tudo bem. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Como a gente acha que está apegando demais ao apego, como a gente sabe disso? Então, isso nós vamos ver aqui ao longo da nossa live. Boa noite, Alzira, seja bem-vinda. Um prazer ter aqui você conosco. Obrigada, Viviane, pela interação. O apego, você vai ver, Viviane, que esse apego, ele se torna excessivo. Assim como eu fiz aquela pergunta de você já sentiu que precisava de alguém ou de alguma coisa para se sentir bem? Então, quando você tem uma necessidade, porque se a gente for parar para analisar, a gente precisa de quê? Alimento, água, ar, não é?
que é o que a gente precisa para sobreviver. Essas coisas a gente não vive sem. São coisas que realmente a gente precisa. A gente não vive sozinhos, mas a gente passa estando, por exemplo, um momento sozinhos e fica tudo bem. A gente não precisa estar o tempo todo com as pessoas. Diferente do ar, do alimento, da água, do sono, isso a gente precisa, a gente necessita. Então, com isso, é importante que é uma das formas de identificar. Se eu estou precisando de alguém, de alguma coisa, a ponto de eu achar que não vivo sem ela, é um apego que eu preciso estar me tratando. Eu preciso estar tratando para que eu não dependa mais disso, nem das pessoas, nem de coisas. Isso é o que me determina estar dependente, estar apegado ou não. Porque vocês já pararam para pensar na questão das perdas, seja de um emprego, seja de uma pessoa querida. Se a gente está apegado, o sofrimento é absurdo. É claro que a gente tem um tempo, naquele momento em que acontece, que é a questão do luto, a gente sofre muito e tudo bem. E cada um tem um tempo para passar nesse ponto, assim, para passar por isso. Não tem problema. A questão é, será que eu consigo sair disso, continuar vivendo, retomar as minhas coisas? Então eu preciso conseguir sair desse sofrimento intenso a partir de um tempo. É claro que cada um vai ter um tempo, mas não pode ser muito longo, porque se já está muito estendido, me começa a atrapalhar. Começa a atrapalhar no trabalho, porque eu não consigo ir trabalhar. Começa a atrapalhar nos meus afazeres, porque eu não consigo fazer nada. Então é aí que a gente vai dosando. Tudo em excesso faz mal, inclusive o apego, inclusive os vínculos, né, em excesso. Então, como eu estava falando do vínculo seguro, é esse vínculo primeiro ali que a gente estabelece com as pessoas, desde a infância. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo fazer as coisas sozinhos. O ser humano é o único animal que depende por mais tempo, ainda filhote, né, ainda criança, dos pais. Vocês podem ver que os animais, de maneira geral, eles tomam ali uma certa idade, eles ficam mais independentes. O ser humano não. E é uma questão de cada um, né? Cada espécie. No nosso caso, a gente depende ainda Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Obrigado pela interação. A gente ainda depende muito das pessoas. À medida que a gente vai crescendo, cada vez menos a gente depende, né? E isso é que é importante estar avaliando. E aí depois nós temos o apego ansioso. Isso nós estamos falando na infância. O apego ansioso chora quando se despede, um choro de medo, de abandono. Então a gente tem que prestar atenção nas nossas crianças, porque está tão acostumado a estar junto ali, que às vezes vai para a escola, é aquele choro muito intenso. E aí isso demonstra que a criança está sofrendo por ter que ficar, está apegada àquela mãe. Por isso que é importante, desde pequeno, a criança se acostumar a conviver com todos da casa, com todo mundo. Isso, mas por que você está falando nisso? Porque se é desde a infância que a gente vai aprendendo os nossos apegos, criando os nossos vínculos, se a gente estabelece uma forma mais natural, com certeza nós vamos conseguir ter convivências saudáveis na fase adulta. Então, por isso eu estou falando desse apego, para que se a gente tenha pessoas próximas a gente que tratem os filhos dessa forma, com esse apego que torna a criança ansiosa, que causa essa ansiedade por conta de estar saindo de perto, eu posso tratar desde agora. Eu posso fazer com que essa criança aprenda
que ela pode ir com as outras pessoas, que lá na escola tá tudo bem e sou eu quem passo a segurança para ela. Agora, se eu também não me sinto, se em algum momento da minha vida eu também senti esse abandono, eu não consigo passar isso para ela. Então, eu preciso tratar também. Porque muitas vezes as crianças voltam a fazer xixi na cama por conta de achar que vai ficar, que a mãe vai abandonar, que o familiar vai abandonar. Isso também é uma questão de apego. A criança, quando gruda na perna da mãe e não consegue soltar, às vezes no aniversário, ir com as outras pessoas, é um apego, é uma demonstração de apego. Boa noite, Vitória, seja bem-vinda. Obrigada pela participação, Graça, boa noite a todos, queridos, sejam muito bem-vindos, Vanilda, Genilda, sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. Se vocês quiserem fazer perguntas, interagir, fiquem à vontade, eu estou aqui à disposição. Hoje nós estamos falando sobre esse apego que muitas vezes a gente percebe que as pessoas sofrem com tudo isso. Sofrem em apegar a coisas, pessoas. Então, eu trouxe esse assunto que eu tenho percebido muito isso. A gente tem visto também pessoas que estão colocando, né? A gente viu aí, tem visto na TV, nos vídeos, a questão do bebê reborn. Eu vou estar falando aqui também como que funciona essa questão que está acontecendo, né? Em vários lugares, a gente tem visto isso pelas mídias sociais. Então eu vou trazer um pouquinho disso também. Se você conhece ou já viu, por que as pessoas trazem esse comportamento, né? Por que isso acontece? E aí nós temos, né? Eu já falei do apego seguro, do apego ansioso, e nós temos agora o apego evitativo. O que é esse apego evitativo? Ele parece assim, ele guarda uma emoção reprimida. A pessoa, boa noite, Gessiane, seja bem-vinda, muito boa noite, obrigada pela participação, pela interação também. Esse apego evitativo, ele traz assim, dificuldade em confiar e conectar profundamente com as pessoas. Às vezes por coisas que as pessoas passaram na infância, ela não consegue confiar. Ela não confia nas pessoas, e não é quando é pequenininha só. Isso reflete na fase adulta, na adolescência, isso reflete na fase da juventude. Às vezes nos relacionamentos eu não consigo confiar, eu não consigo me conectar com as pessoas. Às vezes é familiar, afetivo, né, amoroso, às vezes é com amizades, eu não confio. Então eu evito e eu acabo me isolando. Isso é muito sério, porque as pessoas começam a se isolar por conta desse apego evitativo. Prefere se isolar, prefere ali reprimir o que sente do que estar conversando, falando sobre, entendendo, mas ela não sabe que isso tem a ver com um apego ou um sofrimento vivido na própria infância. Isso tem tratamento? Claro que tem. Nós não precisamos ficar sofrendo com isso, com esses vínculos, sofrendo com esse apego a evitar as pessoas, a não passar o que está sentindo por um medo, por algo que aconteceu. E às vezes a gente não sabe disso, a gente só é um comportamento, então a gente não imagina que isso possa estar acontecendo por conta de um apego. E depois nós temos o apego desorganizada, que pode demonstrar um comportamento contraditório, busca e rejeita ao mesmo tempo. Eu tenho vontade de interação, mas eu não consigo. Então esse apego, ele é uma forma em que eu quero buscar, eu quero estar com as pessoas, mas eu não consigo. E isso faz uma mistura de medo e o desejo de aproximar. Eu quero me aproximar, mas eu tenho desejo, mas eu tenho medo do que possa acontecer. Então, muitas vezes, teve um caso no consultório
em que uma adolescente veio tratar, foi tratar uma questão de não conseguir, ficava muito isolada, não conseguia ficar junto, fazer nessa fase, a adolescência precisa muito dos grupos, tem uma necessidade do grupo, e aí ela não conseguia interagir. E aí nós fizemos a psicoterapia associada à hipnose, e através da hipnose nós percebemos que ela havia sofrido um bullying. E aí, com esse bullying, ela afastou das amizades. Ela ficou com esse apego desorganizado. Ela queria aproximar, mas ela tinha medo. E com isso, ela afastava das pessoas e achava que as pessoas afastavam dela. E não era. Ela afastava pelo medo, apesar do desejo. Ela queria muito interagir com outras pessoas, ela queria muito estar junto ali, ter novas amizades, mas não conseguia. Só que a gente não entendia o porquê que isso acontecia. Através da hipnose, numa memória que apareceu para ela de um sofrimento. Ela estava no 5º ano do ensino fundamental e ela havia passado por uma situação de bullying. E isso fez com que ela afastasse das amizades por medo de sofrer aquilo novamente. E quantas vezes, obrigada, olha só quem está conosco, tio Nivaldo, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela participação, pela interação, obrigada. Então, com isso, né, através da hipnose, nós entendemos que essa menina, ela estava sofrendo por ter que se afastar das pessoas pelo medo. E ao vencer essa barreira do medo, ela conseguiu fazer novas amizades. Foi estudar fora, começou a ter amizades tanto aqui quando vinha de férias, quanto na própria escola. Então foi muito bom a gente entender o que estava acontecendo. E no caso dela, esse apego é essa questão desorganizada, a mistura de medo com o desejo dessa interação. Então, gente, se a gente for percebendo o que acontece quando a gente apega e aí identificar muitos dos nossos comportamentos, a gente vai conseguindo mudar. E se a gente não consegue sozinho, a gente pode buscar ajuda para vencer esses apegos. Eu quero falar também de um apego que eu acho que é muito sério. Eu quero falar sobre esse apego porque eu tenho visto também muitas questões em torno desse apego. O apego às pessoas. É muito sério isso. Por quê? Porque gera ansiedade, gera ciúme excessivo. Ó, Viviane, lembra que você me perguntou? Então, ciúme excessivo, um controle, a pessoa querendo um controlar o outro, perda de si mesmo. Então, a gente deixa de viver aquilo que a gente quer de medo de perder o outro, que cai também naquele apego evitativo. Eu quero confiar, eu não consigo, então eu cobro, eu tenho ciúmes, isso gera ansiedade, gera também uma dificuldade de terminar relacionamentos ruins. Então, quando eu estou apegada, eu tenho dificuldades de terminar um relacionamento que não está me fazendo bem. Pensa conviver, às vezes por anos, com pessoas que não estão te fazendo bem, mas de medo de ficar sozinho, você acaba ficando e se sujeitando a esse tipo de relacionamento. Isso é muito sério. Então, está ligado também a esse apego, que ele pode vir da infância, da adolescência, ou de situações em que foi acontecendo e a gente sempre acha que vai dar certo, que a pessoa vai mudar e a gente continua.
E aí vem o que eu já falei, a dependência emocional, a depressão, a ansiedade eu já falei, então nem se fala, né? De tanto que é sério isso. O quanto é importante isso, a gente observar se eu estou num relacionamento que está me causando muita ansiedade. É claro que nunca vai ser mil maravilhas, cada um tem, mesmo relacionamento familiar, mesmo relacionamento afetivo, amoroso, mesmo relacionamentos sociais, interpessoais, não importa qual tipo de relacionamento, mas ele precisa ser saudável e nos fazer bem. Do contrário, pode ter a ver com esse apego. Então, se é um relacionamento com ciúme excessivo, que causa ansiedade, que há um controle um da vida do outro ou um da vida do outro, a perda de si mesmo, eu tenho que me encaixar naquela forma da pessoa. E aí vem a dependência emocional, e aí cada vez mais eu vou apegando aquela pessoa. Cada vez mais eu vou fazendo com que a pessoa, eu não viva sem aquela pessoa. Isso não é legal. Porque, como eu falei, a gente depende do ar, da água, do alimento, do sono para sobreviver. O restante tem que fazer bem. Vai ser o tempo todo? Não, a gente discute, a gente às vezes tem as intercorrências, claro, mas não pode ser a ponto de fazer mal o tempo todo. Isso não é bom, né? Então, o ciclo do apego, ele precisa ser quebrado. O ciclo do apego, ele precisa, ele sendo desfeito, e para isso eu preciso perceber, tá? Eu preciso perceber. E como romper esse apego? Como que eu vou fazer com que eu consiga romper com isso, né? No caso com as pessoas, o autoconhecimento, a psicoterapia. Quem sou eu sem o outro? O que eu fazia antes de ter aquela pessoa do meu lado? Eu sou capaz de viver, então eu preciso redescobrir as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, porque muitas vezes a gente faz também as coisas que a gente não gosta. Eu preciso observar tudo isso. Fortalecer a autoestima, a autonomia, começar a fazer as coisas por si só, sem depender da outra pessoa, para descobrir que consegue. Estabelecer limites saudáveis. Então, olha, eu não tenho que ficar mexendo no celular da outra pessoa, não porque eu não posso, mas porque eu não preciso. É diferente. O celular tá ali, mas eu não tenho que ficar o tempo todo ali desconfiada. Eu não preciso de motivos para poder desconfiar. A pessoa não me dá o motivo. Se ela já está me dando motivos, será que ou eu estou apegada ou a pessoa vem me dando motivos e aí eu preciso olhar até que ponto é meu, até que ponto é do outro a situação. Eu preciso me cuidar, devolver, fortalecer a minha autoestima, a minha autonomia, estabelecer esses limites. Boa noite, Ilma, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui conosco, vocês todos. Obrigada pelas interações. E nós temos ali que construir vínculos, gente, saudáveis. E nisso a psicoterapia, ela nos ajuda. Se for um casal, se for pessoas que estão juntas, até de casal mesmo. E se não, o seu próprio bem-estar. A psicoterapia, ela vai nos ajudando a romper com os vínculos de apego. E aí eu passo para o vínculo com coisas materiais. Acúmulo excessivo, dificuldade em se desfazer de objetos, roupas,
Gente, e aí vai virando um ninho ali, né? E aí você não consegue, porque você pode um dia precisar daquilo e às vezes já passa um tempão e você nem colocou, nem usou. E poderia esse desapegar, a gente às vezes precisa de ajuda, porque já foi tanto tempo fazendo desse jeito que é muito difícil mesmo se desapegar sozinho. Lembranças, presentes, as lembranças, elas estão aqui, elas estão aqui. Elas não precisam estar o tempo. Boa noite, Nanaia, seja bem-vinda, obrigada pela interação, boa noite. A gente não precisa estar com as coisas ali, a nossa lembrança, se eu puxar na memória algumas lembranças que me marcaram, elas não vão estar lá naquela carta, naquele presente, elas vão estar na minha mente e no meu coração. E é isso que importa. Então, eu ri muito esses dias, porque a minha filha chegou de férias e ela foi jogando umas xícaras fora, que elas estavam sem alça. E aí eu fui vendo aquela, falei, gente, nem percebi que estavam ali guardadas. Uma que ela tinha ganhado de 15 anos e a outra que ela tinha dado para minha filha mais nova. E aí, sem perceber, eu falei, gente, não é que a gente sem querer guarda porque foi do aniversário de 15 anos, porque foi a minha irmã que me deu. Gente, tá quebrada, é a alça, mas tá quebrada. Aí ela mesma falou para minha filha, falou, depois eu te dou outra. Os 15 anos vai ficar guardado na mente, no coração, não é na xícara. Antes fosse numa xícara, mas não é. Então são essas pequenas coisas que se a gente não para pensar, a gente vai fazendo. E isso vão tornando ali apegos na nossa vida. E muitas vezes vão deixando espaços para que a gente coloque coisas novas. Como é bom algo novo, como é bom a gente abrir a mente, o coração, como é bom a gente estar aberto às novas coisas, novas experiências. E isso também tem a ver com o desapego. Isso também tem a ver com a dificuldade de nos desfazer de coisas que a gente às vezes está ali sem usar, às vezes outras pessoas poderiam fazer melhor uso e estão ali. E a gente nem lembra que estão. São papéis, são cartas, são presentes, mas que a gente não coloca. Vocês já viram aquela carta onde fala por que você não tira as melhores taças, coloca a melhor roupa, e aí coloca a melhor toalha para você, desce os melhores copos, num dia, numa tarde, numa noite, em que te deu vontade de tomar alguma coisa ou de comer alguma coisa, usando os melhores talheres, por que não com você? Por que para depois? E aí, quando a gente vai acumulando isso se torna um valor emocional muito grande que supera o real. Supera aquilo que é guardar um objeto por medo de esquecer alguém. A gente não vai esquecer aquilo que nos marcou, porque como eu disse, está no coração e na mente. Faz parte de nós. E aí nós temos também medo de perder o cargo numa empresa, o medo de perder um título, um reconhecimento, ou de não ser reconhecido. Vínculos, né, com uma identidade fixa. Eu sou o que eu faço. Frase clichê, né? Eu sou o que eu faço. Por que eu não posso ser outra coisa? Por que eu posso não fazer ou começar a fazer? Ou deixar de fazer alguma coisa que talvez seria melhor? Então isso também nos prende, nos aprisiona, como eu falei no início. Tudo em excesso, tudo que se torna um apego, deixa de ser um afeto e torna-se uma prisão. Foi a primeira frase que eu falei aqui. E isso nos aprisiona mesmo, gente.
e não traz nada de benefício para a nossa vida. Apego, gente, é que impedem a mudança, o crescimento pessoal. Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que fazer isso todo dia desse jeito, né? Tem que ser dessa forma, eu não posso me abrir para outras coisas, e eu não descubro o quanto que pode ser melhor as mudanças. As mudanças podem nos trazer benefícios, nem sempre as mudanças vão trazer somente coisas ruins. Pelo contrário, muitas vezes ela também traz coisas boas. Resistência a transições, né? Sair de um emprego por medo de não conseguir ganhar mais ou ficar desempregado, e aí fica tolerando situações em que você está sendo desvalorizada, situações em que você está ali se matando, ficando doente por conta de coisas que não vão acrescentar nada na sua vida. Emprego só falta para quem não quer trabalhar. Para quem quer trabalhar, emprego não falta. Se você fica doente, o emprego fica ali. E talvez as pessoas nem vão lembrar que você esteve ali. E se lembra, talvez, almejando aquele espaço que você está ali. E será mesmo que vale a pena? Será que vale a gente apegar a essas coisas? Outra coisa que nos aprisiona, e a gente precisa tratar isso, os traumas, coisas do passado. A gente apega coisas do passado que vai atrapalhando o nosso presente e com isso o nosso futuro, atrapalhando o nosso futuro. Apegar ao passado que já passou. A gente não vai vivenciar, mesmo que a gente vivencie uma situação parecida, nunca vai ser igual, nunca vai ser a mesma. A pessoa sente medo de curar, sente medo dessa mudança pessoal. Esse medo de se tornar uma outra pessoa e ser ruim. Mas se tá ruim agora, se tá sofrendo agora, o que vai adiantar você ficar presa nessa situação, nessa dor? Se é do passado, deixa ela no passado. E se você não consegue, vai tratar, vai buscar ajuda. Viver tem até aquele ditado, quem vive do passado é museu. Lembranças boas a gente guarda, lembrança boa a gente coloca no coração, na mente. Lembrança ruim, deixa embora. Deixa fluir. Então, vínculos com traumas, com dor, com sofrimento, para que isso? Às vezes a gente apega ao que nos deu segurança naquele momento difícil. Um relacionamento, uma lembrança, até um hábito ruim às vezes. E não é sobre fraqueza, viu? Nós não estamos falando sobre fraqueza, é sobre cuidado. O apego nasce do medo de perder algo que em algum momento me salvou. Só que a gente se fecha para algo melhor. Se aquilo me salvou naquele momento, por que não? Outra coisa não pode me salvar no próximo momento. Aquilo me serviu naquele momento, mas talvez o problema seja diferente, as pessoas sejam diferentes e a gente está apegado àquilo que funcionou lá atrás. O que vai resolver? O que vai ajudar? Então hoje nós estamos falando sobre esse apego a coisas, pessoas, materiais, empregos, as consequências disso para a nossa vida. Então se a gente tem isso em mente, ou se você conhece uma pessoa que passa por isso, manda essa live para ela, coloca ela para assistir, para que ela se liberte desse apego com as coisas, com as pessoas. Gente, não faz bem. Apegar não é uma coisa boa, nos faz sofrer. O apego excessivo, ele vem de uma carência afetiva, às vezes na infância mesmo.
as relações traumáticas ou instáveis, a baixa autoestima, o medo da solidão, a falta de identidade própria, o propósito próprio, um sonho. Tem em mente alguma coisa, um sonho para você? Tenha um objetivo na sua vida. Saia desse lugar. Saia disso que te faz mal. Ah, mas eu não consigo. Então busca uma ajuda. Busca se libertar. Busca pessoas da sua confiança, psicoterapia. Como é libertadora a psicoterapia. Onde a gente fala e ouve. Onde a gente fala e percebe aquilo que a gente está sentindo. O que causa esse apego dentro de nós? Um medo, um vazio. Nos atrapalha, estabilidade emocional, a sensação de abandono o tempo todo, porque aí quando a pessoa não está com a gente, ou quando você não tem aquilo que você está apegado, você sente sozinho, você sente vazio. Para que isso? Seja você mesmo a sua melhor companhia. Seja você mesmo. Não que você não possa, não é depender das pessoas, mas é você ter as pessoas do seu lado para complementar. Lembra que não te falta pedaço, ninguém vai completar ninguém porque não falta pedaço. Um complementa. Numa boa amizade, num bom relacionamento, um complementa o outro e não completa. Ninguém completa ninguém. Para completar precisava faltar um pedaço e você inteiro. Você inteira. Então não permita mais que ninguém seja o ar, a vida, o alimento, o sono que você precisa. É muito importante que você reflita sobre isso, para que você consiga se libertar. Quando a gente está num relacionamento tóxico ou abusivo, esse apego contribui para que a gente não saia dele, para que a gente mantenha ali, para que a gente fique ali. E aí é muito difícil sair sozinho. E eu não culpo ninguém por isso, de forma nenhuma. De forma nenhuma. E aí a gente vê, gente, lembra que eu falei das carências excessivas? E a gente tem um monte de coisas que faz com que as pessoas, elas se apeguem até em vícios. Os vícios entram aí também. O vício pode ser visto como um apego emocional disfuncional, algo que oferece um alívio. Às vezes a pessoa bebe para aliviar. Olha, tem uma pergunta aqui. Ah, Ilma, obrigada pelo comentário. Ela está comentando que tem melhorado muito com a psicoterapia. Obrigada, Ilma, pelo compartilhamento. A psicoterapia, ela nos ajuda a encarar as coisas de uma outra forma. Ela faz nos enxergar a vida de um outro jeito. Ela nos abre caminhos que talvez sozinho a gente não enxergue. E aí vem a questão dos vícios. A psicoterapia nos ajuda na questão emocional disfuncional, a algo que oferece um alívio imediato, mas é imediato, logo eu preciso de outra coisa. Uma sensação de prazer, de controle ou de fuga, mas é imediato. De repente você tá ali de novo. Olha, tem mais um comentário, a Gessiane, que frase poderosa: ninguém completa ninguém, um complementa o outro. Exatamente, é isso mesmo. Não falta pedaço em nós, na verdade? Complementar é vir acrescentar, é vir para nos ajudar a nos tornar melhor, mas não a ponto de faltar um pedaço de nós mesmos. E nem o vício é para isso. A bebida, as drogas, né, é só momentâneo. A comida,
Quantas pessoas não conseguem vencer o vício da comida por conta de não trabalhar o desapego, de não trabalhar esse desapego. Então é necessário, por isso que não consegue se livrar, é necessário trabalhar o desapego para depois conseguir emagrecer, para conseguir fazer o que deseja, se é perder peso, se é um vício, gente. Então, se não for tratado, né, até uma cirurgia pode retornar. Por que as pessoas às vezes retornam? Porque não tratou a mente. Não tratou a raiz do problema. Todos os problemas têm uma raiz emocional. Todas as doenças têm uma raiz emocional. E se a gente não trata, a gente não consegue se libertar. E não é culpa do tratamento. É porque não foi tratada a raiz do problema. Aí não há remédio que consiga melhorar. E aí as consequências, essa perda da autonomia, os prejuízos na relação da saúde, que é a questão da doença, porque aí o corpo vai gritar, a substituição do afeto pela compulsão. E olha, nem todo apego parece um abraço. Às vezes ele vem se disfarçando num vício, um alívio momentâneo que nos aprisiona e a gente nem percebe. A gente nem percebe. E aí eu entro um pouquinho na questão dos bonecos, né? Dos bebês reborns, que tem acontecido muito aí. E muitas pessoas compram ou cuidam como se fossem reais. Por que isso, gente? Porque vira uma forma de colocar suas carências, esse apego emocional profundo e simbólico. Precisa tratar, é uma forma simbólica do apego. Por isso também eu quis trazer essa questão do apego, porque a gente tem visto, quando ele se torna excessivo, ele se substitui. Aí Viviane também perguntou, substitui as relações reais, os vínculos com objetos. Usar um boneco pode preencher a ausência de uma pessoa, de um afeto, de um filho, encobrir uma solidão, uma dificuldade de desligar ou viver na realidade. E aí é como se desse uma sensação momentânea de prazer, assim como o vício. Então essas pessoas, elas estão precisando de ajuda muitas vezes para entender por que o acolhimento não só o bebê reborn, gente, mas também os animais. Muitas vezes entram no lugar de filhos, de pessoas que não conseguem demonstrar sua afetividade. E no caso do animalzinho, a gente não precisa ficar falando por que está abraçando, por que está acolhendo. O próprio animalzinho, ele nos ajuda a interagir. E a gente não precisa ficar dando muita explicação. Fica mais fácil. Vamos lá. Já ouvi falar sobre compulsão emocional, que alimentamos emoções. O alimento vira rota de fuga. Exatamente, Luciana, isso mesmo. O alimento, ele vira assim como tanto o alimento quanto a bebida, é uma sensação como se fosse um merecimento. Eu trabalhei tanto, eu mereço. Nossa, eu passei por isso, eu mereço. E aí acaba virando ali uma compensação. Exatamente isso. É uma compensação daquilo que eu estou sentindo por merecimento. Já que eu passei aquilo, só que não percebe que está fazendo mal. Porque vira uma compulsão. Ele realmente alimenta essa sensação de prazer. Né? Muito obrigada pela interação. Fique à vontade de fazer perguntas. Eu estou à disposição aqui. Eu vou falando, mas eu fico muito feliz em poder responder as questões, aos comentários. Eu fico realmente muito feliz pela participação de vocês. Obrigada pela presença de cada um. E aí, é importante, gente, a gente não julgar essas pessoas. Muitas vezes ela precisa realmente de ajuda, ela precisa realmente
de alguém para entender o que está se passando, por que a pessoa está desse jeito, por que ela está precisando de apegar-se. E eu falei com vocês que eu queria trazer uma situação que eu acho muito importante da gente tratar, que é o apego aos filhos. Inclusive isso traz uma questão da síndrome do ninho vazio. Vocês já ouviram falar dessa síndrome? Eu recebo pessoas no consultório, os filhos vão estudar fora, morar fora, e a pessoa sente como se tivesse sido abandonada pelos filhos. E aí, acaba muitas vezes, em certos casos, a mãe, principalmente a mãe, ela trata o filho para ser dependente dela, para se apegar a ponto de não conseguir ir embora e morar fora. E aí, às vezes, o filho vai crescendo e ele não consegue se desvincular da mãe. E isso é perigoso, porque na falta dessa mãe, eu tenho visto muito problema de depressão. Depressões profundas por não saber lidar com a morte da mãe. Porque se essa mãe, ela cria para estar tudo ali, junto, dependente dela, apegada a ela, quando ela falta, e aí, como é que vai ser? Então, alguns apegos, ele tem uma voz que bate na porta, fala alto dentro da alma, que é esse apego com a mãe. Como depositamos, assim, tudo naquele vínculo. Isso é muito sério. Então, é onde a gente precisa praticar o desapego, como eu falei, que eu ia comentar também. O desapego não é abandonar. O desapego é eu conseguir me tornar, é como se fosse o corte do cordão umbilical, que a gente fala tanto, né? É a gente conseguir fazer as nossas coisas sozinhas, independente daquela pessoa, daquela mãe, daquela pessoa que a gente acha que é dependente dela, né? Ou até não descobriu ainda, mas pode vir a ser dependente, né? Então, é importante esse apego, ou colocar o filho como centro de tudo, ou o filho colocar a mãe como centro de tudo. Isso faz com que a vida gire em torno deles, ou um ou outro. E às vezes a gente não encara a vida sem aquela pessoa. Só que a vida, ela não tem jeito, a gente nasce, cresce, vive e morre. E com isso, esse filho que ficou ali, criado sobre as asas, protegidos, ele se sente desamparado, ele se sente desprotegido, abandonado, e ele que fica, muitas vezes. Então, eu ouvi uma frase uma vez, que ela é forte, mas ela é muito real, que diz que a mãe, a melhor mãe, é difícil para a mãe, mas é aquela que se torna cada vez menos necessária. Então, é importante a mãe se tornar cada vez mais desnecessária para os filhos. O excesso de proteção fragiliza as pessoas. Só quem precisa enfrentar a vida, encarar a vida de frente, sabe o que eu estou falando. Então, se a gente tem a oportunidade de deixar os filhos caminharem com as próprias pernas, lidarem com os próprios sofrimentos, a gente está ali para apoiar, no que precisar, mas não viver por eles e não proteger a ponto deles querer sofrer no lugar deles. Ou vice-versa. Porque aí, quando é assim, e o filho resolve e consegue sair, para ele é uma libertação. Mas para quem fica, é um sofrimento muito grande. É um sofrimento bárbaro. Então, eu queria falar desse apego que muitas vezes eu tenho visto, né, tanto de parte de mães
que os filhos vão para fora e ficam sofrendo demais, como filhos que ficam e não sabem lidar sem ali, no caso muitas vezes da mãe, é o que eu mais vejo.